Via Expressa 35. Riqueza rápida. As rodovias interestaduais. Você não vive o dia perfeito se você não tiver feito algo a uma pessoa o qual ela nunca possa te retribuir. John Wooden. As encruzilhadas. Se você quiser atravessar o país, dirija pelas estradas mais rápidas, e não pelas mais lentas. Isso parece algo lógico, exceto quando se trata de independência financeira. Em vez de dirigir pelas estradas mais rápidas, a maioria das pessoas escolhe as mais lentas, e em alguns casos, o caminho escolhido sequer as levará aonde querem chegar. Começar um negócio é uma grande decisão. Trate isso com pouco comprometimento e seu negócio se parecerá com um hobby. E negócios que são administrados como hobby geram retornos de hobbies. Quando eu estava com 20 e tantos anos, me envolvi em uma variedade de negócios sem futuro. Estas foram as encruzilhadas da minha vida, e meu último emprego detestável foi como motorista de limusines. Claro, eu aceitei o emprego porque eu tinha contas para pagar, mas eu tinha outro motivo: me infiltrar. Eu imaginava que seria interessante ser dono de uma empresa de limusines. Como eu nunca havia me envolvido com esse tipo de negócio, decidi conseguir um emprego na área e aprender como as coisas funcionam. Depois de um ano no negócio, minha oportunidade, minha encruzilhada, chegou. O dono da empresa de limusine a colocou à venda e a ofereceu para mim por meio de um financiamento. Ali estava a minha oportunidade, uma chance de ser dono de um serviço de limusine. Porém, havia um problema. Eu estava desanimado. Algumas semanas antes, eu havia decidido me mudar para Fênix e já estava preparando a mudança. Agora isso acontece? Além disso, depois de assistir ao dono atual forçar as constantes demandas do negócio durante um ano inteiro, eu percebi algo muito importante: eu não me sentia bem lá. O negócio funcionava 24 horas por dia, com muitas solicitações chegando extremamente cedo. Eu sou muito mal-humorado de manhã. Então eu estava diante de uma escolha que poderia ser traiçoeira ou acelerativa. Esta era uma estrada que eu estava disposto a pegar? Eu queria aceitar essa ótima oportunidade de financiamento e deixar Fênix para lá? O que eu fiz? Eu compilei tudo em minha matriz da média de peso da decisão, MMPD, para obter mais clareza. Sim, eu realmente uso as coisas que falo neste livro. Obviamente, Fênix ganhou e eu não comprei a empresa de limusine. Mas o que havia naquela matriz de decisão que me ajudou a identificar a estrada e o curso certos para agir? Eu sabia os 5 mandamentos da Via Expressa e sabia quais eram as estradas de negócios que tinham a pureza da Via Expressa. E eu sabia quais eram as probabilidades de implementação dessas duas coisas. Pureza da Via Expressa, 5 mandamentos. Não investirás em negócios sem necessidade. Não trocarás tempo por dinheiro. Não operarás em escalas limitadas. Não renunciarás ao controle. Não deixarás que vossa startup de negócio seja um acontecimento em vez de um processo. Quando eu analisei o serviço de limusine como um potencial negócio, vi que ele não era puramente uma via expressa. A operação satisfazia os critérios de controle e entrada, mas não havia escala. O negócio servia aos bairros da região noroeste de Chicago. A operação não tinha desconexão com o tempo, eu teria de trabalhar por longas noites, e a margem de lucro não era suficiente para implementar recursos humanos. Além disso, o negócio não supria uma necessidade insatisfeita. Em Chicago, havia empresas de limusines aos montes. Para colocar o negócio na via expressa, seria necessário tempo, esforço e dinheiro. No fundo, eu sabia que eu queria me envolver com um negócio puramente da via expressa desde o começo, e não um que precisasse ser moldado. As vias expressas mais puras têm o melhor potencial de riqueza, eu já sabia disso. Quando você valoriza a lei do efeito, o dinheiro vem em sua direção. Quais são as estradas da via expressa mais puras, que possuem as velocidades mais rápidas? Quais estradas podem despertar a lei do efeito e se tornarem vias expressas? As 3 rodovias interestaduais da Via Expressa. Eu chamo as estradas da Via Expressa mais potentes de os 3 Is,
ou as 3 interestaduais, porque elas possuem o limite máximo de velocidade mais veloz e satisfazem, ou podem satisfazer, todos os 5 mandamentos da via expressa. As 3 interestaduais são: 1. Internet. 2. Inovação. 3. Insistência intencional. Cada rodovia interestadual abre um leque com diversas outras estradas. Coloque as 3 juntas e você terá centenas de estradas disponíveis para viajar. Via expressa potente no 1. Internet. A rodovia interestadual mais potente é um negócio de internet. A internet fez mais milionários na última década do que qualquer outro meio. A internet tem, e é em si, uma forte linha de indústrias influentes, como agentes de viagem, corretores do mercado de ações, jornais e revistas. A internet é o tubarão da via expressa. A internet é onde eu encontrei minha fortuna e o motivo pelo qual eu recusei a oportunidade de ser dono da empresa de limusine. A internet é a melhor via expressa disponível, porque ela obedece imediatamente os 5 mandamentos da via expressa, se for assumida uma premissa baseada na necessidade. Ela tem uma escala que atinge naturalmente os públicos do mundo inteiro, pode ser sistematizada para ter ações automáticas, é um meio que você controla, infelizmente, a maioria dos outros não é, e suas barreiras ainda estão fortes o suficiente para evitar que todo mundo consiga entrar. Modelos, rodovias, de negócios de internet se classificam em 7 categorias abrangentes. 1. Com base em inscrição. Oferece aos usuários o acesso a dados, informações ou softwares, e cobra uma taxa mensal. Esses dados podem ser leads, direcionamentos, informações sobre vendas, bancos de dados de propriedades, ou a boa e velha pornografia. Quando 10.000 pessoas pagam $9,95 por mês para você por sua informação, você está percorrendo pela via expressa. Quando eu tinha minha empresa de internet, eu pagava por muitos serviços de web, todos com base em inscrição. Desde análise de dados, quem está visitando o meu site, até gerenciamento de afiliados, quem pode querer oferecer meu serviço. Uma empresa em particular realizava um serviço de monitoramento que acompanhava a web o tempo inteiro. Em sua página inicial, ela anunciava quantos clientes monitorava. Naquela época, a mensagem dizia 20.000 clientes satisfeitos, e eu estava pagando $50 por mês pelo serviço. Supondo que minha taxa era a média paga pelos demais, 20.000 vezes 50 igual $1 milhão de renda bruta, por mês. Este é um exemplo perfeito de um sistema de negócios de internet no qual o sistema é o próprio negócio. Sem produto. Sem entregas. Sem dor de cabeça. Eu especulei e descobri que este site desfruta de margens de 75% e lucra na faixa dos $750 mil por mês. O quão rápido você se tornaria um milionário ganhando $750 mil por mês? Ou você preferiria poupar 200 por mês de seu salário de 45 mil anuais? A disparidade dos campos de atuação chega a ser engraçada. Exemplos de sites com base em inscrição são RioAtTrack.com e LoopNet.com. 2. Com base em conteúdo. Modelos de sites baseados em conteúdo são revistas online e blogs que disseminam informação para o público de uma indústria ou nicho específico. Esses serviços oferecem conteúdo de consumo gratuito e vendem espaços publicitários para as empresas que queiram conversar com aquelas pessoas que visitam o site. Meu fórum, o Fastlane Fórum, pode ser considerado como um modelo de receita com base em conteúdo. Eu considero esse tipo de modelo mais difícil para alcançar o sucesso porque as barreiras de entrada têm se enfraquecido consideravelmente e deve-se atuar em meio a um alto volume de tráfego. Além disso, sistemas de conteúdo costumam acabar se envolvendo com programas de afiliados, que é uma estrutura de carona. 3. Geração de leads, direcionamentos. Serviços de geração de leads, direcionamentos, costumam oferecer um serviço aos consumidores, ao mesmo tempo, agregar uma indústria não homogênea. Foi isso que eu fiz para a indústria de limusine. Eu reuni uma indústria altamente fragmentada em uma fonte centralizada, trouxe consumidores ao mix,
e vendia as informações deles para empresas de limusine. A geração de leads é uma prática popularmente aplicada em indústrias fragmentadas, onde os participantes da indústria costumam ser, em sua maioria, empresas de pequeno e médio porte. A geração de leads na área de aviação provavelmente não funcionaria, enquanto poderia dar muito certo para cirurgiões plásticos. A geração de leads serve a duas necessidades. 1. O desejo do consumidor de economizar tempo e dinheiro e 2. Os donos de negócios que precisam encontrar novos clientes sem ter muitos custos. 4. Redes sociais. Redes sociais são sistemas de conteúdo disfarçados. Em vez de fornecer conteúdo para quem acessa, as pessoas são atraídas por grupos ou tribos. O Facebook começou como um site feito para reunir estudantes de faculdade e evoluiu para uma rede social geral, aberta para todos os tipos de públicos. O MySpace tinha como alvo o público adolescente, que estava no ensino médio. Já o LinkedIn atinge o público profissional, pessoas um pouco mais velhas. As redes sociais reúnem pessoas que têm mentalidade similar em comunidades, desde escritores de livros de mistério até inventores que gostam de criar engenhocas nos fins de semana. 5. Sistemas que intermediam transações. Esses sistemas auxiliam o trabalho de quem atua no mercado atraindo, em um lugar só, compradores e vendedores, o que facilita as transações. Eles controlam o mercado de uma indústria em particular e ganham dinheiro com cada transação. Exemplos de sites deste tipo são PayPal, Elance, Cars Direct e Travelocity. 6. Anúncios. De forma similar aos sistemas de intermediação de transações, os sites que trabalham com anúncios reúnem compradores e vendedores, aceitando taxas pelos anúncios em vez de taxas de transação. Por exemplo, eu era dono de um site que listava limusines que estavam à venda. Eu apresentava compradores a vendedores, e vice-versa. Alguns tipos de serviço fazem uso tanto da venda de espaço de anúncios quanto da intermediação de transações, como o eBay. Algumas ferramentas de busca, como o Google e o Yahoo, também utilizam modelos que fazem uso de ambos modelos. 7. E-commerce. E-commerce é a atividade de vender produtos, serviços ou informações pela internet. O site Amazon.com e o CSNStores.com são exemplos de e-commerces de ampla escala. Porém, muitas lojas locais se expandiram e conseguiram criar escala através do modelo de e-commerce. No meu quintal eu tenho 24 lâmpadas solares que eu comprei online de um pequeno varejista de Minnesota que opera com um e-commerce. Há poucos anos, a loja era local e não tinha escala. Agora, com a presença de um e-commerce, ela se tornou global, vendendo produtos para aposentados de Fênix. O e-commerce também pode servir como fonte de informação. Os e-books são a forma mais popular de distribuição de informação que existe na internet. Quando eu vendo meu livro na forma de um e-book através da internet, eu estou utilizando o sistema de e-commerce. Eu posso vender livros armazenados no meu porta-malas usando o estacionamento da Universidade Estadual do Arizona, ou eu posso criar um site e vender livros até mesmo para pessoas na Europa. Quando você olha para a internet como uma estrada da via expressa, você consegue perceber o quão ela é imensamente poderosa se examinada dentro da equação da riqueza da via expressa. Riqueza igual lucro líquido mais valor patrimonial. Dentro da variável de unidades vendidas, que faz parte da renda líquida, seu limite máximo passa a ser o mundo inteiro quando você opera na internet. Além disso, o valor patrimonial, um componente da equação da riqueza da via expressa, não é determinado apenas por renda líquida, mas por métricas de tráfego. Muitos sites são vendidos por bilhões e não têm um centavo de lucro. O tráfego, que consiste nos visitantes de um site, também possui uma possibilidade de escala que não tem limitações. As variáveis de lucro líquido e valor patrimonial possuem, nesse caso, possibilidades completamente limitadas. Via expressa potente no 2, inovação. A inovação é outro amplo exemplo de pureza da via expressa, que contém muitas estradas. Essa é a boa e velha maneira de ficar rico: inventar um produto, serviço ou informação, produzi-lo e então distribuí-lo.
A inovação está presente em qualquer ato de criação seguido de distribuição. Deixe eu repetir isso, a inovação envolve dois atos. 1. Produção e 2. Distribuição. Invente um produto, depois venda-o com merchandising televisivo, através da internet, no Mercado Livre. Venda através de 10.000 distribuidores de marketing de rede, ou venda seu produto para 20 atacadistas e depois para 20.000 varejistas. O que é o produto de uma inovação? Basicamente qualquer coisa que supra uma necessidade ou satisfaça um desejo. Alimentação, cerveja, molho barbecue, biscoitos, receitas secretas. Utensílios domésticos, robôs que aspiram pó, ferramentas, cabides. Saúde e vitalidade, vitaminas, ervas, bebidas energéticas, barras de cereais, fórmulas para aprimoramento masculino. Informação, livros, revistas, inscrição em newsletters. Pessoal, roupas, bolsas, sapatos, luvas. Automóveis, acessórios, aditivos, adesivos. Inventar ainda é um método reconhecido por aí como padrão para se tornar rico e, sim, ele está vivo e vai muito bem. Porém, não se deixe enganar. Ser um inventor não tem a ver com inventar o automóvel, o telefone ou o computador. A atividade principal de inventores é simplesmente pegar algo já existente e modificar para torná-lo melhor. Pegue algo velho e ultrapassado e o melhore. Pegue um produto pouco divulgado, torne-o seu, e o apresente novamente ao mundo. Pegue algo não convencional e transforme-o em convencional. Eu assisti na TV uma entrevista com um empreendedor de sucesso, que simplesmente mudou a garrafa de vodka, transformando as apáticas garrafas brancas sem informações em garrafas coloridas cheias de desenhos. Inclusive, no meu aniversário, eu recebi uma garrafa de vodka no formato de uma caveira. A vodka existe há séculos. Mesmo assim, um empreendedor pegou um produto estagnado e adicionou um elemento que o tornou único e o diferenciou. Às vezes é simples. Meu exemplo preferido é o Snuggee, um cobertor grande com mangas para os braços. O conceito do produto existe há muito tempo, mas eles o pegaram, reembalaram, divulgaram de forma diferente e pronto, 40 milhões vendidos. Foi um enorme sucesso. A inovação é um processo que tem dois desafios, produção e distribuição. Inventar um produto que supre uma necessidade é metade do caminho, a outra metade é colocar sua invenção nas mãos de milhões, o que envolve uma variedade de canais de distribuição, merchandising televisivo, venda através de mídia de massa, varejo, venda para distribuidores e atacadistas, e marketing direto, venda por meio de mídia impressa, mala direta, internet. Por exemplo, quando eu escrevi este livro, e estava na fase de produção. Eu o escrevi, organizei as partes, editei e o publiquei fisicamente. Eu o produzi. Eu me envolvi com a inovação. Contudo, assim como todas as estradas da inovação, a produção é apenas uma pequena batalha dentro de uma grande guerra. É na distribuição que a guerra é ganha. Um ótimo produto pode não valer nada se ele não for colocado nas mãos das pessoas, e isso requer distribuição. No caso do meu livro, eu precisarei aumentar minhas possibilidades por meio do Amazon, um sistema de distribuição, distribuidoras de livros, atacadistas, e a internet, outro sistema de distribuição, se eu quiser ser bem-sucedido. Sim, o produto de sua invenção pode ser algo que você inventou mesmo que seja produzido na China, ou ser um e-book que você escreve durante os fins de semana. A inovação, de livros a produtos, é uma via expressa. Você já se perguntou por que as pessoas vendem livros sobre como ficar rico rapidamente com o mesmo conteúdo regurgitado dos 30 livros anteriores? É simples, os autores sabem que escrever e vender livros é uma via expressa potente. O desafio de qualquer via expressa por meio da venda de livros nunca é o livro ou as palavras em si. Muitos dos livros mais incríveis do mundo nunca são lidos, enquanto as porcarias medíocres vendem milhões. A diferença está no marketing, nas relações públicas e na boa e velha expertise dentro do negócio. Escrever um livro não é um negócio, vendê-lo, sim.
Se eu estivesse obcecado com a ideia de vender este livro para milhões, eu precisaria produzir e depois distribuir. Eu teria que vender, divulgar, promover, aparecer nas mídias, falar, dar entrevistas e escrever. Eu precisaria investir no negócio de distribuição. Para tirar vantagem da equação da riqueza da via expressa e se aproximar da lei do efeito, eu preciso colocar meu capacete do comprometimento e levar este produto lá fora, apresentá-lo para milhões de pessoas. Via expressa potente no 3, insistência intencional, segunda. A última interestadual da via expressa é a insistência intencional, segunda. Insistir é perseverar, demonstrar perseverança, dar continuidade, não ceder. A insistência intencional é uma via expressa potente, mas é também a mais desafiadora porque, na realidade, ela não satisfaz aos 5 mandamentos, mas a 4. O processo da insistência intencional é o ato de cumprir com o mandamento final, a escala. E a escala é alcançada através de sistemas de recursos humanos ou de sucessos repetidos. Por exemplo, quando um investidor do mercado imobiliário compra a casa de uma família em um leilão e posteriormente a aluga, não há escala. E com apenas aquele ato, nada poderá criá-la. O investidor tem pouco espaço de manobra dentro de sua equação da via expressa. A renda líquida é derivada do aluguel e o valor patrimonial é derivado do valor de mercado que a casa tem. Para superar este desafio, o investidor se envolve com a segunda e repete o processo. Em vez de comprar uma casa, ele compra 50. Sim, é mais fácil falar do que fazer, e isso pode ser muito demorado. Na realidade, o investidor escolheu jogar no campo dos simples rebates. Para que ele consiga realizar uma tacada certeira, a segunda precisa se tornar uma estratégia. A insistência é um negócio lucrativo, ele se baseia em simples rebates e utiliza a escala para gerar uma tacada certeira. As franquias são outro exemplo de segunda. Se você abre uma pequena loja com o objetivo de trabalhar com a insistência intencional, seu objetivo não é ter uma loja, mas 100, talvez até milhares, através da instauração de uma franquia ou transformando seu negócio em uma rede. O insistente intencional entra para os negócios com o objetivo de dividir seu sistema em muitos sucessos. Uma pequena loja geralmente começa como uma violação a 4 mandamentos, mas pode rapidamente se transformar em um negócio da via expressa completo quando se aplica a insistência intencional. A premissa de se trabalhar com uma franquia na via expressa é construir um negócio local definido com processos sistemáticos, e depois transformar o conceito em uma franquia nacional ou internacional. O objetivo do insistente é replicar e vender um conceito, uma marca e um sistema, ao passo em que remove a si mesmo das operações. Embora seu pequeno restaurante indiano não seja particularmente uma via expressa, ele pode se tornar através do processo de segunda, por meio da replicação que pode se dar com um sistema de franquia ou de rede. Uma discussão popular em meu fórum tem como título "Um quiosque de doces é uma via expressa?". Um membro do fórum queria saber se ter quiosques de doces automatizados dentro do shopping constituía em uma plano da via expressa. Por si só, não. Mas com segunda? Via expressa com certeza. Um quiosque em um shopping não o deixará rico porque este é um negócio baseado em simples rebates, em coisas isoladas. Contudo, 200 quiosques em 50 shoppings podem trazer riqueza, porque assim você criará renda líquida, proporcionará uma escala maior ao seu valor patrimonial e terá um impacto de magnitude um pouco maior. A insistência intencional é a resposta do viajante da via expressa à escala limitada. Resumo do capítulo: Distinções da via expressa. As melhores vias expressas satisfazem aos 5 mandamentos: controle, entrada, necessidade, tempo e escala. Desde que parta de uma premissa baseada na necessidade, a internet é a interestadual mais rápida, porque ela satisfaz consideravelmente a todos os mandamentos. A inovação pode se dar por meio de qualquer uma das opções de estradas, escrita de livros, invenções ou serviços. Para que a invenção obtenha sucesso é necessário que ela esteja atrelada a uma boa distribuição. Um negócio baseado em simples rebates pode ser transformado em um negócio de tacadas certeiras fazendo-se uso da insistência intencional. Com ela, a escala é conquistada.